Agora, pessoal, dando continuidade aqui, eu quero chamar o Alexandre Ocdi do filme Por que o Palhaço? Alexandre, chega mais, Alexandre. E aí, Bruno, tudo Olá, bom? tudo bem? Prazerão, tudo jóia? Prazer é meu de estar participando aqui do 32º Inverno Cultural, assim, no meio desse monte de fera. Nós somos iniciantes, né? Não só eu. Aliás, eu queria agradecer toda a minha equipe, Aham. porque todos aqui sabem, né? Tem uma pessoa só representando, mas ninguém faz filme sozinho, e eu tenho uma equipe maravilhosa. Assim, uma equipe curta, enxuta. Nós somos em 4 pessoas, fizemos absolutamente tudo. Somente E 4 pessoas. somente 4 pessoas, desde captação de áudio, filmagem, direção, fazer a parte gráfica, tudo, produção, locação, Aham. divulgação. Mas isso tudo vem de um sonho, né? O Thiago até falou que ele é velho, né? Com 30 e pouquinhos anos. Eu falei, imagina eu que estou com 44 aqui, eu não sei. Nós estamos caquéticos, pô. Mas e o duro ainda que eu estou estreando, né? Assim, esse foi o primeiro filme. É claro que na minha vida a parte artística sempre foi muito forte, mas acho que no universo da sétima arte, aqui no audiovisual, é o começo, assim. Então eu queria Aham. voltar a agradecer ao André Cruz, que é meu diretor cênico, porque eu também sou cantor lírico, cantor de musical, já fui ator também em peça de teatro, e ele que foi meu diretor praticamente sempre, porque eu faço parte de uma companhia de espetáculos do interior aqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, chamada Companhia Minasa, há 20 anos, então participei de muitos espetáculos, ele que é o diretor lá. E também é Uhum. o grupo, né, as duas produtoras, né, da Atuacia, que são duas espetaculares mulheres, a Cíntia e a Adriana, que elas têm uma produtora, né, que trabalha muito com palhaçaria, espetáculo teatral, e agora também estão entrando no audiovisual. Mas nós Uhum. somos iniciantes. Porque Palhaço foi um sonho, uma coisa assim, só que a gente é meio lerdo, né? A gente vai meio que querendo deixar tudo muito perfeitinho até fazer algo. Demorou muito para a gente sair do papel, sair do plano da ideia e ir para alguma coisa mais concreta. Eu conversava mais com o André, né, o André Aham. Cruz, que ele inclusive é palhaço, todo mundo palhaço, só eu que não. Eu já cantei o Palhate, né, uma ópera, na verdade, E, mas eu o- não tenho... e muito bem, casa muito bem com o nosso tema Rotichuar, né? Que são os Isso, palhaços sagrados, que exatamente, é a que é o importância xamã. do palhaço, né? Eu Pois vou ler é, aqui rapidinho a sinopse aqui, ó. É vai lá. curtinha, só para quem não está acompanhando entender um pouco, né, o enredo aqui. Em um cativeiro, né, no meio da Mata Atlântica, uma palhaça está diante de um implacável assassino de palhaços. O motivo das mortes? Eles não o faziam rir. Inicia-se então uma batalha mental e a vida de Piolinha agora depende de sua performance, né? Que é Exatamente. esse camarada sem graça que não gosta de rir, pô. Não, e acho que também, assim, quando a gente teve a vontade, pensou num outro filme primeiro, mas depois a gente não estava gostando muito, nós dois nos encontramos, falaram, não, não ia ter diálogo esse outro filme, aí vamos tentar uma outra. Aí ele me trouxe esse argumento, né, que eu achei bastante interessante, a gente estava reunido, e aí eu, chato do jeito que eu sou, já fui falando, não, mas eu não gostei disso, se a gente fizesse aquilo. E o André tem uma coisa muito boa que ele fala, isso é bom, né? Tipo, quando ele gosta de algo assim. E a gente fala assim, realmente a gente não tem muito problema de pisar em ovos um com os outros, que a gente fala, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui pode Uhum. melhorar. A gente já, né, faz 20 anos que eu tô no meio artístico, então não tem como mais ter esse deslumbramento. E acho Aham. que o tema do filme tem muito a ver com isso, porque todo mundo pensa que a vida de palhaço é muito fácil, né? Que é só risada, e não pensa que o palhaço ele precisa sobreviver, ele tenta fazer o outro rir, mas é para uma questão de sobrevivência. Então, Aham. essa coisa muito poetizada daquilo que é o palhaço, acho que o mote para a gente falar, essa história merece ser contada. Por que
um palhaço pode ser mais frio e calculista, talvez, que um serial killer, né? E qual é essa visão? A gente aproveitou o serial killer para ser para mostrar qual que é a visão poetizada que as pessoas têm sobre o que é ser palhaço, né? Você tem que me fazer rir. Então, assim, foi um prazer, assim, a gente, lógico, brigou muito, falou, a gente precisa ter um começo, uma história, beleza, agora nós temos que ter um fim que justifique toda aquela construção, e é legal ver todo mundo que assiste o filme, né, para quem a gente mostra, a gente vê uma reação, que eu não vou contar qual que é a reação aqui, que a gente vê sempre no estrago final, mas a gente consegue atingir com aquele fim, né? Você assistiu, né? Assisti, lógico, mais de umas 2, 3 vezes. Para decidir, inclusive, né? Então, assim, eu queria... Pode continuar. Não, é que assim, eu ia falar, eu sou novo, né? Mas eu acho que todo o trabalho que eu fiz durante a minha vida acaba culminando para essa posição de dirigir, porque eu já captei áudio para artista até de renome internacional, já fiz esses, como eu citei, já tive do outro lado da lente, no caso, mas na verdade no palco, né? Não tinha lente ainda. Apesar do meu pai ser um fotógrafo amador, então é tudo muito... Por isso que eu fiz captação do áudio, eu mesmo filmei enquanto dirigi, e nós fizemos assim, foi um trabalho curto, foi 2 dias de produção e um filmando. É claro que, assim, algumas coisas, como a gente fazia tudo, nós vamos fazer as cabeças lá, né? Tem esse trabalho plástico também de fazer ali modelagem e tal, né? Dentro. Exatamente. Aliás, você falou que é artista plástico, minha mãe também é formada em Belas Artes, né, formada em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes. Então, eu sempre tive meio que no meio, né? O Thiago falou que eu tô velho, mas pelo menos eu... Não, mentira, eu vou defender o Thiago. Ele não falou, não. Ele falou que ele acha. Nós que estamos nos achando velho. Mas eu queria comentar, o Alexandre, assim, apesar de você falando que é a primeira produção, não, eu acho que essa questão não cabe assim como mérito do trabalho final, porque realmente eu acho que toda a sua experiência aí reflete ali num falar produto, né, mas num filme muito, muito bem feito. Iluminação, som, os cenários, a tensão que vocês conseguiram criar. Eu fiquei tenso demais a primeira vez que eu vi, que ele é tenso. Apesar de ser uma palhaçada, é um filme de ser sobre uma palhaça e ser um filme desse mundo, ele é um filme tenso, né? Nós estamos falando de um serial killer, né? Então, e é um mérito absurdo, assim, muito, muito bem feito mesmo, né? Parabéns pela produção, né? E direção, né? Mas pode passa a palavra, pode. Valeu. Desculpa, esses delay assim eu acabo interrompendo, que eu fico ansioso aqui. E o duro que agora nem lembro o que eu ia falar, mas interrompi. Eu acho que o interessante é que são 3 palhaços que eu trabalhei, né? Então, quando o argumento veio, eu fiquei tão empolgado que no mesmo dia eu fui lá e escrevi o roteiro. E mandei de volta para o André, só que ele é palhaço, e aí ele já deu uma ajudada sobre o universo, né? Eu escrevi muito sobre isso, da sobrevivência e tal, mas ele colocou o diálogo que é bem único dele. E quando a gente apresentou para as meninas, elas leram, e a palhaça, né, que fez a palhaça, que é a Cíntia, ela falou, olha, essas piadas não funcionam com a minha palhaça, então eu vou escrever. Falei, fica à vontade. Então foi um trabalho muito coletivo, assim, né? Coletiva mesmo, e não teria saído o que saiu de jeito nenhum se não tivessem essas 4 pessoas. Não só essas 4 pessoas, teve muita gente que me ajudou fora, né? Principalmente da companhia que eu trabalho, me emprestando equipamento de iluminação, a parte de som e imagem até eu tenho, mas foi uma confluência muito legal, assim, foi um prazer enorme participar disso. Eu espero que seja o começo de muitos. Assim, isso que eu ia te perguntar, já tem outros aí na agulha?
Tem duas coisas. Na verdade, mais do que duas. Uma coisa é essa companhia que eu trabalho, ela fez uma adaptação, inclusive o André, o diretor, da Farsa da Boa Preguiça, do Ariano Suassuna. E a gente fez uma filmagem, foi para a Lei Aldir Blanc, a gente fez uma filmagem em estilo minissérie de televisão. Então foi uma outra linguagem que eu me adaptei, ainda mais de comédia, de corte rápido, porque eu que edito também, né? Eu que estou editando, filmando, editando, dirigindo isso. E esse vai ser uma coisa que vai ser lançada em breve. Vai ser assim, coisa de, acho que 2 semanas deve sair, porque já está pronto, ótimo. Tá faltando só colocar ali os créditos, umas coisinhas assim. Se finalizamos o áudio essa semana. E também esse ano, com essa mesma equipe, eles também ganharam um edital, que eu não lembro agora qual é o edital, mas é aquele que tem a mentoria, né, de um diretor, que é um palhaço específico, e aí eles vão fazer, até pela questão da pandemia, numa linguagem audiovisual, e pediram para eu dirigir, né, que seria mais ou menos baseado no Piquenique no Front, né, aquela peça do Teatro do Absurdo, só que eles vão fazer que os soldados são as 2 palhaças, e aí sim são as 2 produtoras, né, da produtora Toacia. Então, por enquanto está nisso, mas estamos começando, fiz o registro na Ancine, eu quero começar bem com isso, estou investindo um pouco em equipamento, então está sendo bem bacana. Digo que começou muito, 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 muito bem, viu? Um prazer que vai estrear no Hot Show aqui. Então, de parabéns. Tudo a ver. E a necessidade, né, desse tema da gente poder rir, né, de fazer os outros rirem também, né? Ó, Alexandre, muitíssimo obrigado. Tá de parabéns. Tá joia? Manda um abraço para toda a equipe e sucesso nas próximas produções aí, que eu tenho certeza que esse sucesso tá garantido, viu? Obrigado, Bruno. Prazer. Talento aí de direção. Obrigado. Um grande abraço.